Olá, meu nome é Tainá Militão, eu sou discente da pós-graduação da UFRB pela residência de enfermagem com ênfase em cardiologia. Estou aqui para apresentar o meu trabalho e como tema a elaboração de uma ferramenta para a avaliação do paciente em cuidados paliativos na emergência, um relato de experiência. Nesse trabalho eu tive como colaboradoras a minha colega de residência Ángela Carvalho e como orientação as professoras Cláudia Feio e Patrícia Veiga. Para iniciar, eu vou definir quem é o paciente de cuidado paliativo. O paciente de cuidado paliativo é aquele indivíduo que possui uma doença crônica com característica incurável e progressiva. Os cuidados paliativos, eles são definidos pela Organização Mundial da Saúde como a abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e de seus familiares diante de doenças que ameaçam a continuidade da vida, através da prevenção e alívio do sofrimento. Estes cuidados devem estar incluídos no tratamento do paciente desde a sua entrada no serviço de saúde até o momento que o mesmo necessitará de intervenções mais intensivas. Entretanto, o que nós podemos observar é que em alguns âmbitos do serviço de saúde, os profissionais não estão preparados para identificar o paciente com este perfil. Os pacientes em cuidados paliativos, eles ingressam frequentemente no serviço de emergência, devido à instabilidade clínica e complicações decorrentes da sua doença crônica de base, como hemorragia, dor, disfunções orgânicas. E aí, nessa porta, na emergência que constitui uma das portas de entrada do serviço de saúde, nós encontramos profissionais que não estão aptos a identificar que se encaixam neste perfil. Diante disso, faz-se importante o desenvolvimento de estratégia para tornar estes profissionais aptos a identificar o paciente com necessidade de paliação, incluindo o âmbito da emergência hospitalar. Então, o objetivo desse trabalho foi relatar a experiência de uma residente de enfermagem no desenvolvimento de uma ferramenta em formato de fluxograma para capacitar os profissionais da emergência hospitalar na identificação de pacientes com necessidade de cuidados paliativos. A ferramenta ela foi desenvolvida com base na Escala Internacional de Necessidades Paliativas, NECPAL, entre o período de março e junho de 2020, durante as práticas da residência no campo da emergência. A escala NECPAL é uma escala que foi desenvolvida no Instituto Catalão de Oncologia, na Espanha, e é utilizada para predizer a mortalidade de pacientes crônicos e, assim, permitir o planejamento dos cuidados paliativos no seu último ano de vida. Ela é uma escala que constitui um instrumento que aponta parâmetros clínicos como declínio funcional, declínio nutricional, a presença de comorbidades e de síndromes e condições que incluem a necessidade de demanda de cuidado, indicadores clínicos gerais de severidade e progressão, indicadores clínicos de progressão da patologia crônica, que pode ser oncológica, pulmonar, cardíaca ou neurológica. Esta escala também possui como primeiro critério uma pergunta chamada pergunta surpresa, que aí, com a avaliação subjetiva e intuitiva da equipe que está assistindo o paciente, eles avaliam se o paciente terá condição de sobreviver aos próximos 12 meses. E a partir desses critérios que foi
montado o fluxograma constituído por 3 perguntas norteadoras, que são elas: a pergunta surpresa, que seria: você se surpreenderia se este paciente morresse em 1 ano ou nessa internação? A segunda pergunta: o quadro agudo desse paciente é reversível? A terceira pergunta: onde o paciente está em sua trajetória de doença? É uma doença avançada? Cada pergunta dessa leva a 2 alternativas de resposta, sim ou não, que conduziam o profissional a classificar o paciente como necessitante de cuidados paliativos ou não. Quanto mais respostas positivas, com resposta sim, maior a possibilidade de necessidade de cuidado paliativo e de encaixar esse paciente no perfil de paliação. E com isso, nós observamos que a abordagem dos cuidados paliativos ressalta a necessidade de identificação precoce, avaliação e tratamento dos problemas de natureza física, psicossocial e espiritual, tanto do paciente quanto da família, pois os pacientes que se encaixam nesse perfil, os profissionais, a equipe multiprofissional tem que ter um cuidado maior na definição da conduta que se deve ser tomada a esse paciente, de modo a que se evite mais sofrimentos além do que já é causado pela própria doença de base. Sem intervenções muito invasivas que venham a trazer mais sofrimento e mais incômodo a esse paciente. É por isso que é necessário que se tracem estratégias que desde o momento da emergência, que é a porta de entrada de muitos serviços de saúde, que desde esse momento o paciente seja acompanhado com critérios de cuidados paliativos. E por isso, ferramentas elaboradas para auxiliar o entendimento dos profissionais de saúde acerca dos cuidados paliativos são importantes para promover uma assistência adequada aos pacientes que se encontram na condição de paliatividade. Essas estratégias, elas permitem ampliar o olhar dos profissionais da emergência para o atendimento às complicações apresentadas por estes pacientes, bem como um direcionamento bem definido para os cuidados de paliação, evitando assim a adoção de condutas que possam prolongar ou aumentar o desconforto dos mesmos. Obrigada pela atenção.